Opa, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre Super Mario 64. Com certeza você já ouviu falar desse jogo, ou ao menos já jogou alguma vez na sua vida. Então, lançado em 1996 para Nintendo 64, esse é até hoje um dos jogos de plataforma 3D mais importantes e icônicos de todos os tempos. Pois, diferente de um Mario 2D que a gente tá bem acostumado, o Super Mario 64 é o primeiro título da franquia a oferecer esses gráficos tridimensionais. O que realmente surpreende nesse jogo não é só o fato de ser em 3D, mas sim de como ele foi feito. Mario 64 introduz uma história básica de sempre. O Bowser sequestra a Princesa Peach e o seu objetivo é resgatar ela. Mas antes, é necessário pegar 120 estrelas, ou então no mínimo 70 estrelas, de cada fase dentro do castelo, que inclui uma jogabilidade do mundo aberto e até mesmo uma movimentação extraordinária que surpreende até hoje. Enfim, o sucesso desse jogo é tanta que até hoje é lembrado por speedruns, memes e até mesmo contos de terror. O que, convenhamos, não é novidade pra ninguém que Mario se tornou o alvo de diversas creepypastas por aí. E falo mais sobre isso daqui pra frente, tá? Mas não só isso, o Mario 64 também é conhecido pelas suas hack ROMs. E caso você não saiba do que se trata do termo hack ROM, é basicamente um processo de modificação de ROMs de jogos, geralmente feito por fãs, seja com o propósito de fazer traduções, corrigir bugs, além de reestruturar as texturas e expandir mais o conteúdo, praticamente criando um novo jogo. E com a franquia de Super Mario, por exemplo, tem muito conteúdo modificado, como por exemplo o Kaizo Mario 64, Super Mario Star World e uma menção honrosa aqui, o RHDC.ppt, que também é uma hack ROM de Mario 64. É sério, eu não tô zoando. É literalmente um jogo feito por cima do motográfico de Mario 64. Mas entre várias ROMs modificadas do jogo, o que realmente me chamou mais atenção é o SM64.Z64. O título desse jogo, à primeira vista, parece um código decifrável, mas relaxa, não é. SM64 é uma sigla para Super Mario 64, enquanto Z64 é um formato ROM de jogos do Nintendo 64, contendo ali uma cópia exata de dados armazenados em um cartucho do console. E esse formato de arquivo serve justamente para rodar em emuladores de Nintendo 64. Enfim, mais informação básica aqui, né? Mas o que temos de algumas hack ROMs bem feitas e mais complexas, esse específico é bem diferente, parecendo o jogo original, mas no fundo isso não é uma hack ROM. Bom, como eu não tenho Nintendo 64 aqui em casa, eu decidi baixar o emulador e a hack ROM para ver do que se trata. O jogo então começa em uma tela de título que parece estar inacabada e vazia, intitulado de Super Mario 64. A diferença para um jogo original é a ausência da cabeça gigante do Mario, lá ele, onde dava até para interagir com ele de diversas formas, mas aqui na hack ROM é só um título e nada mais. Inclusive, a música também está faltando alguns certos instrumentos, basicamente. Enfim, ao iniciar o jogo, dá pra sentir uma certa estranheza. É possível ver os pássaros cantando de fundo, uma linda cachoeira atrás do castelo, mas por algum motivo as árvores simplesmente desapareceram. O que normalmente fora do castelo tem diversas árvores plantadas por aí, nessa hack ROM por algum motivo não tem. E ao lado do oceano, o canhão também ficou ausente, e esse canhão dava acesso ao topo do castelo. E pois é, gente, isso é basicamente o Mario 64 modificado com várias diferenças, que dá até uma sensação bizarra de que tipo, pô, tem algo muito de errado com esse jogo. Mas enfim, bora continuar. Ao entrar no castelo, a sala principal fica toda vazia, com apenas uma única porta. E entrando nessa porta, se deparamos com um quadro da primeira fase do jogo, o Bomb Omb Battlefield. Então, podemos imaginar que o jogo finalmente começa a partir dessa fase, correto? Bem, entrando na fase, aparece uma seguinte mensagem: objetivo, colete a estrela. E já dá pra perceber que esse jogo tá bem estranho. A fase está totalmente vazia, sem inimigos, coisas faltando como as grades, canhões, moedas, bolas de canhão descendo pela montanha. Até as placas estão mal posicionadas, apontando para o caminho contrário. E o que poderia ser essas setas afinal de contas? E a música da fase, que é uma das mais icônicas do jogo inteiro, parecia estar mais lenta que o normal.
Enfim, assim como no jogo original, a primeira tarefa da fase seria chegar ao topo da montanha, derrotar o King Bomb e coletar a estrela. E aqui na Hack Room, como podemos imaginar, não tem o King Bomb, exceto a estrela. Então, coletando ela, isso é que acontece. Pois é, o jogo simplesmente crasha, então o que resta é só reiniciar mesmo. Entrando no jogo novamente, é agora que as coisas mudam um pouco. Antes o castelo tinha várias janelas e uma cachoeira atrás no lado esquerdo, mas agora bastava apenas reiniciar uma única vez em que aos poucos vai perdendo uma parte da sua identidade visual. É um pouco desconfortável ver o Super Mario 64 dessa forma porque quem já jogou o original sabe muito bem como a construção desse jogo foi feita com muito carinho. São pequenos detalhes que, mesmo sendo simples, torna essa parte do Super Mario 64 muito especial, enquanto aqui tudo parece inacabado, abandonado, sem alma, enquanto você não sabe exatamente o que está acontecendo. Entrando no castelo, parecia estar do mesmo jeito de antes, até entrar nessa porta aqui. Ok, a sala de repente ficou maior e um pouco afastada do normal, e o quadro da fase mudou com apenas 2 bombas. E vocês lembram que antes tinha 3 bombas no quadro, certo? Pois é, aparentemente não é só o lado de fora do castelo que as coisas mudaram de repente. Então, o objetivo continuou o mesmo, porém, a fase também mudou. Com a pequena neblina, as placas estão reposicionadas e, de novo, apontando para uma direção contrária, e andando pela frente, teve mais e mais e mais placas com a mesma setinha de sempre. Então, essas placas querem dizer que a gente tem que voltar? Para onde exatamente? Enfim, a gente não sabe ainda, mas vamos descobrindo mais daqui pra frente. Caminhando pela montanha, mais placas aparecem apontando para as flores? Pois é, eu tentei interagir com essas flores, pulando e pisando, mas nada aconteceu. E subindo mais um pouco e coletando a estrela, o jogo novamente crasha. Aparentemente o jogo não foi programado para sair fora da fase, assim como é no Mario 64 original, o que faz a programação ficar confusa e dá uma mensagem de erro logo em seguida. Então, voltando para o jogo novamente, a identidade visual mais uma vez muda, e dessa vez sem o quadro da Princesa Peach no castelo. As cercas sumiram e o som de fundo dos pássaros cantando também se foram. Então, a cada estrela coletada, o jogo acaba tirando certas partes de fora do castelo, perdendo ainda mais a arte do cenário. E dentro da sala, a proporção dela aumentou ainda mais, e o quadro também está perdendo o significado da fase, restando apenas uma única bomba. E agora, a fase inteira está próximo de seu limite. A legenda agora mostra só como objetivo, de forma muito vaga. A atmosfera ficando escura, mais objetos faltando como outras grades e pedras, e mais placas contrárias posicionadas em lugares aleatórios. Até mesmo as flores por algum motivo estão flutuando, e eu tentei interagir com elas, mas de novo, sem sucesso. Agora, voltando sobre aquelas placas apontadas para a direção contrária, é possível interpretar uma seguinte informação: o jogo quer que você pare de jogar. A cada erro, a cada reset, o mundo vai se distorcendo aos poucos, e essas placas dão um aviso de que, caso fique insistindo em querer continuar tentando, sofrerá as consequências. Então, conforme a gente insista mais, vai ficando impossível de reverter ao estado normal. Quer dizer, como se o jogo já não tivesse normal antes, né? Enfim, o processo se repete e... agora o jogo perdeu a sua própria cor. A vegetação, o céu, o castelo mudando de forma e os interiores sem água. E agora a fase também perdeu seu ambiente. A ambientação da fase ficou ainda mais escura, enquanto a legenda diz: objetivo, saia. E assim, o jogo fica em completo silêncio. O timer então começa, em 30 segundos, com uma música tensa tocando de fundo. Agora, o jogo ameaça você sair de vez. Não adianta mais insistir em querer continuar, é largar ou sofrerá as consequências. Mas, mesmo com todos esses avisos, se continuar permanecendo no jogo, isso é que acontece.
Tudo está melhor sem você. Essa é a última legenda do jogo. Tudo parecia estar normal, porém, sem o Mario, sem o oceano de fundo, com uma música melancólica tocando de fundo. E é assim que o SM64.Z64 acaba. Pois é, bem pesado, né? Então, diferente daqueles contos de terror do Mario que envolve sangue e violência gráfica, que a galera das creepypastas já tá bem acostumada, SM64.Z64 tem um conceito muito interessante. Uma experiência que é mais puxada como terror psicológico, ao invés de só colocar jump scares e um gore muito explícito. A todo momento você fica se perguntando, por que o jogo fica adicionando e removendo coisas do cenário sem motivo? O que as placas querem dizer? A caixa de texto ficando cada vez mais ríspida, enfim. E o final traz aquele peso muito forte, dizendo que, sem você, todo o mundo ao redor ficou muito melhor. Uma frase muito pessimista, diga-se de passagem, né? Então, é aí que abre algumas interpretações e acho interessante vocês comentarem aqui no vídeo sobre. Mas a minha interpretação com essa hack ROM é como as ações podem causar consequências, onde o próprio jogador seria o maior vilão do jogo. Desde o início, as placas com as setas apontando para trás querem passar a mensagem de que ou você recua, no caso, você fecha o jogo, ou sofrerá as consequências. E conforme vai ignorando esses conselhos, o jogo só aceita o fato de que você, jogador, só quer ver o mundo se destruindo ainda mais. Assim, surgindo uma entidade em espécie do Mario, completamente bugado e distorcido, que apaga toda a sua existência. Dessa forma, você é condenado para sempre. Não existe mais um Mario neste universo, pois devido à sua grande falta de obediência e o sadismo em ver a destruição do mundo, a falta da sua existência torna o lugar muito melhor. Isso me lembra um pouco de Lich em Hora de Aventura. Ele é lembrado justamente por ser a essência de extinção total de toda a vida no universo do desenho. E quem já assistiu Hora de Aventura e Fiona Cake sabem muito bem quem ele foi. Por vários episódios, ele sempre teve o desejo sádico de querer dar o fim a todos que existem na Terra de Ó, e faz de tudo para conquistar isso. No fim, em um episódio de Fiona Cake, o Lich acaba descobrindo que, sem vida para destruir, a sua existência perdeu o propósito, e a sua consequência final foi se transformar em um bloco geométrico, sendo descartado como se fosse um brinquedo velho. Logo, a sua existência não fará tanta falta e o mundo irá melhorar daqui pra frente. Então, no SM64.Z64 somos praticamente o Lich no jogo, sádico em querer destruir um mundo vazio que já estava caindo em pedaços, porém, mal sabia o que estaria prestes a vir. E é isso. Peço perdão se falei alguma besteira da minha interpretação, não foi minha intenção, tá? Mas eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo e da hack ROM de qualquer forma, tá? Muito obrigado mesmo por assistir até aqui. E eu quero lembrar pra vocês uma coisa, deixa o like, se inscreva aqui no canal para mais conteúdos e se estiver assistindo pelo celular, hype o vídeo para chegar a mais pessoas. Enfim, eu sou o Dan e vejo vocês em breve. Até mais!